né? Nós vamos ler aqui em Marcos 10. Se você trouxe a sua Bíblia, já abra comigo, Marcos 10, verso 46. Amém? Pode procurar, eu espero, tá? Nós vamos falar sobre a cura do cego de Jericó. E antes de você ler, enquanto você procura, eu vou comentar com vocês que é curioso, e isso me chamou a atenção quando eu comecei a ler a Bíblia, muitos anos atrás, tá? Pontualmente, no ano 2000, eu vim visitar, uma amiga me trouxe para visitar a comunidade evangélica Filadélfia, e dia 18 de agosto, dia 12 de agosto desse ano, fez 25 anos que eu estou nessa igreja. Ela mudou a minha vida. Ela fez toda a diferença no que eu vivia e no que eu vivo hoje. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu achei muito interessante, porque eu li, alguém sugeria que nós deveríamos ler primeiro os evangelhos, tá? Depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu fui começar a ler os evangelhos, eu achei interessante, que eu falei assim, mas todos os evangelhos, eles contam as mesmas histórias? Repete, né? Eu achava aquilo curioso, porque tinha, né, sobre o cego de Jericó, nós temos essa passagem em Mateus, em Marcos e em Lucas. Com o tempo, com o amadurecimento, conhecimento e intimidade com a palavra, eu fui observando que cada um tinha uma visão da mesma cena. Nenhum contradizia o outro, alguns contavam uns detalhes que outros não. Isso é uma evidência de que a palavra de Deus é a verdade. Amém? Diga amém. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não esconde os defeitos das pessoas que estão dentro da Bíblia, dos personagens da Bíblia, ela não mente. Se ele fez errado, a Bíblia conta, né? E há livros, né, de outras denominações, de outras vertentes religiosas, que só tem coisa boa. Igual a gente quando coloca a foto da gente no Facebook, né? Coloca só a bonita, e parece que você tem 20, 30 anos menos, né? Aqueles aplicativos que corrigem fotos, eu não gosto, mas eu procuro uma mais bonitinha, tá? Uma que eu fiquei bem na fita para colocar, não é? Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia não faz. E é curioso que, se você lê essas passagens nesses evangelhos que eu falei para vocês, um fala que Jesus estava saindo da cidade, o outro fala que ele estava entrando. Mas isso não interfere na essência, não é? Na verdade, ele estava na entrada da cidade. Então, se ele estava entrando ou saindo, não é? Não faz diferença. Outra parte dessa mesma passagem é se ele era cego de nascença ou não. Não é? Há algumas especulações que ele ficou cego depois, mas nós vamos nos ater à palavra, porque não tem diferença. O que faz diferença é que ele recebeu um milagre, não é? Entendeu? Então, essas particularidades da Bíblia chamam muito a nossa atenção. Por exemplo, em Mateus, só chama ele de cego. Na verdade, eram dois. Um foi embora, recebeu a bênção, foi embora, então nem se falou mais nele. Está lá, eram dois cegos. O outro fala que ele era o quê? Bartimeu. Deu o nome dele. Bartimeu. Bar, em aramaico, significa filho. Então, ele era filho de Timeu. Era comum naqueles tempos, a pessoa não tinha, às vezes, nenhum nome. Ou ficava conhecido como a filha do fulano, filho do ciclano. Vocês me entenderam? Então, a Bíblia tem isso. Então, nós vamos observar que, embora sejam três pessoas contando a sua visão, o que ela soube, o que ela viu, cada um tem uma visão de um ângulo, ok? Então, nós vamos ler Marcos, que o Marcos é o que está mais completo. O Marcos é que
que menciona o nome dele como Bartimeu, o filho de Timeu. Vamos ler. A cura do cego de Jericó. Está em Marcos 10, verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Está vendo aqui, está escrito que eu torne a ver. Né? Em outras passagens diz assim: que eu veja, eu quero ver, eu quero a vista, eu quero a visão. Aqui nessa Bíblia minha está escrito que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos por essa noite, esta oportunidade. Nós te louvamos, Deus, somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, na nossa família, Deus, porque o Senhor não descuida de nós, porque o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor cuida, zela pelos seus filhos, o Senhor tem nos sustentado a cada dia, Deus. Nós te louvamos, Pai, somos gratos pelo sacrifício do teu Filho Jesus, que nos deu, Senhor, a oportunidade de vivermos uma vida nova, diferente, Deus. Pai, opera aqui esta noite, Senhor, em cada vida, em cada necessidade, em cada dificuldade, Senhor, que possam estar aqui, Deus, apresentando a Ti. Opera, Deus, alcança, fala com cada um de nós, Senhor. O Senhor já falou através dos louvores, fala, Senhor, também através da palavra, do testemunho, Senhor. Toca nas vidas, Pai, opera, abre, Senhor, os nossos olhos, que caiam as escamas, Senhor, que nos cegam. Senhor, abre os nossos ouvidos, porque nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, para ouvir a voz do Teu Espírito, para que o Senhor fale a cada um de nós e mude, Senhor, mude o nosso coração, mude a nossa vida, mude a nossa história, Deus, em nome de Jesus. Amém. A primeira ministração desse mês de outubro foi sobre a mulher hemorrágica. Uma mulher que ficou... Quem estava aqui? Quem viu essa palavra? Alguns estiveram, sim. Ela ficou 12 anos, né, com fluxo de sangue, com hemorragia, e ela buscou Jesus dentro da sua limitação. Ela se esforçou, deu o máximo de si, e ela procurou e encontrou Jesus. E quando ela tocou na orla das suas vestes, na barra do vestido de Jesus, ela foi curada. Era uma mulher que estava sofrendo há 12 anos. No mesmo instante, chegou o Jairo, que era um homem bem visto na cidade, um homem, um soldado, assim, com patente alta. Acho que é assim que se diz, não é, irmão? Acho que é isso mesmo. E a filha dele, a filha de Jairo, estava morrendo.
E no instante que Jairo estava falando, e eu preciso repassar para vocês entenderem onde eu quero chegar, no instante que ele estava falando com Jesus, que ele ia falar com Jesus, chegaram e falaram para ele, olha, não adianta mais, a tua filha morreu, para ela não tem mais recurso. E o Senhor disse para ele, não se preocupe, crê somente. Né? E Jesus foi à casa de Jairo e Jesus ressuscitou a menina. Falou, menina, levanta. E a menina levantou-se. Na terceira semana dessa nossa campanha dos dependentes, o pastor pregou para nós, nos falou sobre o tanque de Betesda. Era um tanque, existe ainda, está lá, tá? E é uma das evidências de que a Bíblia é verdadeira, porque eu já estudei outras seitas que não corresponde à geografia, não, os nomes, as cidades, nada corresponde, mas na Bíblia você pode ir lá e checar. O tanque de Betesda está lá. E havia uma crença que quando a água era agitada, acreditava-se que era um anjo, que o anjo agitava, e quem entrasse primeiro naquele tanque, ele era curado. Então, havia muitas pessoas deficientes à volta, perto desse tanque, esperando esse momento que a água fosse agitar. Mas era uma crença. Tá? Até o momento que esse paralítico, que não tem nome também, né? A mulher hemorrágica, o nome dela é mulher hemorrágica. Né? A filha de Jairo menciona que é a filha de Jairo. Até que Jesus falou para ele, o que você quer? Ele falou, olha, quando eu quero entrar na água, ele justificou, né? Quando eu quero entrar na água, a água se agita, mas até que eu não tenho ninguém que me leve, outro entra na minha frente e eu não recebo a bênção. Mal sabia ele, né, que a bênção estava na frente dele. E a bênção muitas vezes se apresenta para nós. Tá? É por isso que as palavras são importantes. Por isso que quando você ouvir uma palavra e você achar que é com você, você fala amém. E pega ela para você. E esse homem, Jesus curou ele. Falou, levanta, pega a tua cama, a tua maca, que eu não acredito que não era uma cama, né? Era uma maca. E vai. E ele levantou-se e foi. E saiu falando de Jesus e glorificando. Bom, agora aqui nós temos um homem, gente, eu estava pensando, esse homem aqui, a debilidade dele, a limitação dele era a maior possível desses todos que nós ouvimos. Né? Embora a menina tivesse morta, mas ela tinha um pai. Você tem um pai? Nós temos um pai. Você observa que essas pessoas todas deviam depender de alguém. Não é? O paralítico, como que ele ia para o lugar pedir esmola? Alguém tinha que levar. Poderia ser da família, e se ele não tinha família? Podia ser um estranho. E é difícil depender da família, e muito mais depender de um estranho. Olha, é melhor não confiar nas pessoas e esperar o tempo de Deus. Na Bíblia tem dois lugares que fala assim, lembre-se de mim. O copeiro, lá no tempo de José, que José desvendou os sonhos para ele, né, o sonho que ele teve, o copeiro do faraó que estava preso junto com José, numa prisão. Ele esclareceu para ele qual era o sonho, né, deu para ele qual era o significado daquele sonho, e falou, e quando você estiver lá com o faraó, lembre-se de mim. Ele levou 2 anos para lembrar do José. Até que o faraó teve um sonho, aí ele lembrou-se do José, de falar, olha, quando eu estava lá na prisão, teve um lá que revelou o meu sonho e o sonho do padeiro. Aí ele lembrou-se, 2 anos depois. Essa é uma passagem. A outra passagem da Bíblia, que fala, lembre-se de mim, foi o ladrão na cruz. Ele falou, lembre-se de mim, quando estiveres no teu reino. Olha que diferença. Jesus falou, ainda hoje. Está vendo? Quando é o tempo de Deus, por isso que o Senhor fala na palavra, ainda que uma mãe que está amamentando se esqueça do seu filho, eu, contudo, jamais
me esquecerei de ti. Mas pensa, gente, na vida desse homem, desse cego. Olha, visão, por exemplo, a mulher hemorrágica era fraca, mas ela enxergava, ela andava, né? O paralítico enxergava, ele podia, você aí, me ajuda, me dá uma força, me dá a mão, não é? Mas e o cego, gente? Andava na escuridão, tateando, e se ninguém quisesse levar ele? Cadê a água? O que eu posso comer? A dificuldade é muito maior, porque a visão, olha, gente, ela é muito, em termos de complexidade, disse que é um órgão mais complexo que há no ser humano. Eu ouvi um homem falando que era ateu, tá? Que ele era ateu, não acreditava em Deus de jeito nenhum, mas que ele fez medicina, e quando ele foi se especializar em oftalmologia, ele falou, não, mas não é possível. Quando ele viu a complexidade que é esse sentido, a visão, ele foi conversar com o professor dele e tirar umas dúvidas. E disse que o professor, ele queria entender, ele falou, gente, mas isso é muito complexo, como é que isso aí pode ter sido feito, aconteceu por acaso, né? Juntou as peças do universo e formou. Aí o professor dele falou, senhora, você está vendo do outro lado da rua ali, não tem aquele carro? Você acha que há a possibilidade das peças estarem voando no espaço e se unir e fazer um carro? Aí ele falou, de fato não. Ele falou, pois a visão é mais complexa ainda, é feita em 9 meses. Tempo recorde. Ele se converteu por causa disso. Ele reconheceu. Agora, pensa esse homem que luta, que dificuldade, sem dinheiro, talvez ele tivesse família, a Bíblia não fala, mas ele estava muito debilitado, ele dependia de estranhos. Às vezes a família é omissa, né? Às vezes é negligente. A gente vê hoje, né? Famílias negligentes que não cuidam dos seus doentes, dos seus velhos. Ele não tinha nenhum recurso, né? Hoje a gente tem óculos, né? Quando não está tão grave a deficiência, a gente pode usar óculos, há próteses, há cirurgias, há cães-guia. O cãozinho, né, conduz a pessoa, ele é treinado para isso. Mas aqui, nesse tempo desse homem, a dificuldade era maior, ela era potencializada. A dificuldade, a falta de recurso, o sofrimento, a tristeza da vida desse homem. Mas é curioso também que eles desenvolvem, as pessoas que são deficientes, desenvolvem habilidades também, não é? De espaço, eles sabem, dentro da casa deles, pelo menos, né? Onde que tem tal móvel, né? Eles aprendem. Eu já vi uma mãe que de um menino com 0 visão, e ela manda ele ir na casa da avó, que mora próximo, e ela foi atrás dele, filmando, e ele andando e falando, opa, espera aí, batia a mão na parede, né? E achando o caminho, eles desenvolvem certas habilidades, né? O cheiro de comida, né? Cheiro de café, cheiro de doce, né? Eles desenvolvem, a percepção deles é maior devido à deficiência, à dificuldade. Eles vão se adaptando ao espaço que eles vivem, usando dessa percepção de espaço, de tempo e de outras coisas. Então, a sobrevivência dele, a necessidade dele era gravíssima. Até que um dia ele teve um encontro que mudou a vida dele. Eu não sei se você já teve encontros que mudaram a sua vida, né? Às vezes, um encontro às vezes romântico, não é? Acontece conosco, né? A gente escolhe uma noiva, um marido, né? Para o resto da vida, e isso é muito bom, porque a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, sempre, para tudo. Para as lutas, para a doença, para a dificuldade, para ganhar dinheiro junto, para pagar a conta junto, para criar filhos junto. E a gente cria os filhos, eles dão trabalho quando são pequenos. Mas quando eles crescem, eles também cuidam da gente,
Invertem os papéis. É lógico que a gente não tem filho para ter babá, a gente não quer ter babá, mas a gente quer ter alguém que ame a gente, que considere e que nos queira bem, o suficiente para zelarem por nós, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela nossa segurança. Amém, irmãos? Amém, isso mesmo. Mas eles eram todas essas pessoas que nós mencionamos durante todo esse mês, eram pessoas improváveis. Eram pessoas que não tinham trabalho, não tinham perspectiva de vida, não tinham perspectiva de futuro. Mas esse encontro que elas tiveram na sua vida, este encontro mudou a vida deles. Por completo. Deu uma segunda chance. Abriu uma porta. Trouxe vida para eles. Trouxe uma expectativa de futuro. E é muito importante, amados. É muito importante a gente ter família para orar pela gente. Eu vou contar já para vocês, antes de entrar na parte do cego aqui, como foi o encontro dele com Jesus. Eu quero contar como foi o meu encontro com Jesus. Esses números que eu falei para vocês, foi intencional, né? Porque esses números mexem muito comigo. Deus sempre falou comigo muito através de números. Esse 12, esse 38. Eu tenho uma irmã que é pastora. E ela orou por mim 12 anos para eu me converter. 12 anos. E sabe o que eu achava que a família dela era? Fanáticos. A família dela é fanática. Eles só falam de igreja, de louvor, de Jesus. Eles só falam, eles são fanáticos. Eu não entendia. Eu era cega. Nós, muitas vezes, somos cegos. A gente vê, mas não enxerga. Ou a gente vê, tem uma visão distorcida. Eu achava que era fanatismo. Não, eles eram dependentes de Deus. E é muito bom depender de Deus. Tá? Senhor, eu vou sair hoje, guarda meu dia. Meu filho não sai de casa. Mãe, benção, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te guarde. Meu marido, bem, eu estou indo. Vai com Deus, Deus te guarde. Quando eu vou sair, Deus me guarda, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, me livra, guarda, Senhor, meus filhos, guarda meus netos, guarda as pessoas que eu amo, guarda meus irmãos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, esconde-nos, Pai, debaixo das tuas asas. É muito bom depender de Deus, muito bom. E essa irmã orou por mim 12 anos, até que um dia eu fui na Filadélfia, uma amiga me convidou, e eu levei 4 meses para ir na igreja. Eu falava que ia e não ia, eu falava que ia e não ia. Aí, quando fez 4 meses, ela falou, você fique pronta hoje, que eu vou te buscar. E o meu testemunho é muito longo, eu não posso contar tudo para vocês. Eu vou contar, assim, só assim, dar uma pincelada nessa parte só, tá? Então, aí eu me converti. Eu fui na igreja e apaixonei. A primeira coisa que eu amei nessa igreja foi o louvor. Falei, gente, aqueles cantam de verdade. Aqueles dançam, eles mexem. A gente pode mexer porque, se eu estou cantando, o meu corpo mexe, gente. Ele quer ir no mesmo ritmo, né? E eu frequentava lugares que a gente ficava duro, igual uma estátua para cantar. E eu falei, aqui não. Que louvor é esse? O louvor foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E eu já vou parar desse testemunho, porque eu já vou pular tudo que aconteceu, que Deus fez, que eu estou aqui até hoje. Não foi no primeiro dia, eu não sabia nem orar, tá? Mas eu pedi para Deus, se o Senhor está aqui, com essas palavras, exatamente. Se o que eles ensinam é a tua palavra, é a verdade, então muda a minha vida, muda a minha história. E aí aconteceu que eu estou aqui até hoje. Mas aí o que aconteceu? Eu fazia, logo que eu cheguei na igreja, 1 ano mais ou menos, eu já estava no louvor, tá? Aí a igreja fez uma campanha, eu não sei se você já participou, se você quiser ver a minha campanha, isso aqui é de 2001, eu entrei na igreja no ano 2000, isso é 2001,
Meu marido, eu, minha filha mais velha, a segunda, o terceiro, o quarto, meu pai, que já é falecido, o nome de todos os meus irmãos, tá? E aí o que aconteceu? Um irmão meu, que está aqui nessa lista, quando eu estava orando por ele, não é? E acabou a campanha, mas eu continuava com o meu cartão, porque eu tinha confiança, que eu não sabia orar, então eu pegava e falava, Deus está aqui, o que eu preciso, apresentava para o Senhor. E aí o que aconteceu? Eu fiquei sabendo que o meu irmão tinha infartado lá em Poços de Caldas, na rua, e que os bombeiros estavam pelejando para ressuscitar o meu irmão. Essa palavra, irmão, que fala? É ressuscitar mesmo, né? O meu irmão teve um infarto lá na rua e os bombeiros, sorte que o bombeiro estava perto, levaram para o hospital e ficaram 45 minutos fazendo massagem cardíaca no meu irmão, lá no hospital. Tá? E eu falei assim, Deus, ele não pode morrer, ele não te conhece. Olha aqui, faz 3 anos que eu estou orando por ele. Eu estava desde 2001 com esse cartão na mão. Falei, eu estou orando faz 3 anos, em 2004 isso aconteceu com ele. Eu estou orando, Senhor, por esse cartão, ele não pode morrer. Ele não te conhece. Passaram-se. E aí ele voltou, é uma história longa, ele ficou sem fala, o médico falou que ele não ia falar mais, porque machucou muito. É isso que eu quero contar para vocês. Eu não contei para ninguém na igreja, porque eu não tinha assim, muita liberdade, eu era meio nova ainda na igreja, e tinha vergonha de falar, eu acho. E eu fui numa reunião, naqueles dias, tá? Que o meu irmão estava lá no hospital, eu estava orando, eu falei, eu preciso ir, meu irmão estava entubado. Aí eu falei, eu preciso ir na igreja, fui. E aí cheguei lá, a pastora Selma pregou o bom samaritano, tá? E falou assim, ele não está morto. Ela não sabia de nada, hein? Ele não está morto, ele só está ferido. Dentro de 3 dias ele vai voltar à vida. Eu fiz, é minha essa palavra, é minha. Ele vai voltar, daqui 3 dias ele vai voltar à vida. Segurei, catei aquela palavra, peguei para mim. E aí eu contei, 1, 2, 3. Liguei lá de manhã. Em Poços de Caldas. Eu sou irmã do Walter, ele está na UTI. Seu irmão acabou de voltar do coma. Seu irmão acabou 3 dias. Ele acabou de voltar do coma. Tá? E esse irmão meu, que tinha problema de saúde, problema com bebida, fumava, depois disso, mudou. Começou a frequentar uma igreja evangélica, ficou 12 anos contando o que Deus fez na vida dele. Ele trabalhava na igreja, ele pintava a igreja, porque ele era aposentado. Então, ele era novo e aposentado, porque ele tinha 40 anos, tá? Quando aconteceu isso com ele. Mas ele já era aposentado porque tinha problema cardíaco. Então, ele cuidava da igreja, ele reformava a igreja, limpava a igreja, ajudava. O gosto dele era cuidar da igreja. E aí, um dia, uma segunda-feira, em 2016, esse meu irmão, 12 anos depois. Ele ia fazer aniversário em março, aí no final de janeiro, numa segunda-feira, ele foi, eles tomam Santa Ceia na segunda-feira, ele trabalhou, serviu a Santa Ceia, né? Chegou em casa, sentou, foi olhar o computador, pum, caiu, morto, fulminante. Deus deu 12 anos para ele, porque a minha irmã orou por mim 12 anos. Né? Eu me juntei à minha irmã para orar pelo restante da família. E o nosso irmão viveu 12 anos. Mas quando ele morreu, ele conhecia Jesus. Deus já tinha feito obra na casa dele. Aquele homem que fumava, que bebia, que tinha depressão, virou uma testemunha do que Deus fez na vida dele. E as maravilhas que Deus faz na nossa vida, irmãos, o propósito da cura, do milagre, ele não está só em si, o propósito é maior. O propósito é que nós, a partir dessa bênção que nós recebemos, a partir desse milagre, nós sejamos aqueles que vão orar pelos outros, que vai interceder pelos demais, pelo próximo. O próximo que está próximo de nós e o próximo que vai ficar
no nosso lugar, que vai fazer o que nós fizemos, que vai orar pelo próximo, aquele próximo vai olhar pelo próximo, e a obra de Deus continua. Porque Deus ama a família. Nós somos o plano de Deus, o plano do Senhor é a família. O projeto de Deus é a família. Por isso que o inimigo se levanta contra a família, quer destruir a família, quer destruir os machos. Não há macho mais, não quer macho mais, não é? Não há mulher mais. Para quê? Porque aí não tem filhos, não há família. O sonho do inimigo é destruir o sonho de Deus, o plano de Deus, que é a família. Esse homem cego, e o relógio está correndo, e esse homem cego estava lá, na sua debilidade, sem família, não é? Talvez com família, mas muito sofrimento, gente. Muita falta, muita necessidade. Mas olha o que aconteceu um dia. Ele estava lá parado e ele escutou um rumor, um tropel. Tem uma Bíblia que fala tropel. Né? Ele escutou aquele barulho e falou, que barulho é esse? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas ele não via nada. Né? E falaram, é Jesus, o filho de José, um profeta lá de Nazaré. Lembra? Já viu falar dele? Os olhos dele não enxergavam. Jesus, filho de José, profeta de Nazaré. Ele falou assim, Yeshua! Quem sabe aqui que o nome de Jesus em hebraico é Yeshua, tá? Esse é o nome de Jesus. Ele falou, Yeshua, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí falaram para ele, para de gritar. Além dele ser cego, ainda queria que ele fosse mudo, né? Pessoa já é limitada, gente. Não enxerga, não, para de falar, não fala. Mas ainda bem que ele é que nem eu. Quando quer alguma coisa, luta. Aí ele de novo, Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava reconhecendo Jesus como o Messias, porque a Bíblia diz que o filho de Davi é o Messias prometido. O Messias que ia se manifestar no mundo e que vai voltar para se revelar para o mundo. Amém. Viu? Ele não chamou ele, ele falou, não, ele é o filho de Davi. Ele não era surdo, gente, graças a Deus, ele não tinha visão, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele mencionaram o nome dele, ele lembrou no seu coração. Talvez quando falaram, ele falou, se um dia eu encontrar com ele, se um dia eu tivesse oportunidade, né? Se um dia eu tivesse a oportunidade de encontrar com ele, reconheceu ele como Messias, o Salvador do mundo. E quando ele gritou, Jesus chamou a atenção de Jesus. Né? Pela fé, pelo reconhecimento. Ele estava adorando Jesus, ele não estava chamando. Jesus, quantos falaram até da família dele? Isso aí eu conheço ele é o filho do carpinteiro lá, o carpinteiro. Ele também é carpinteiro, ele que está fazendo milagre. Mas esse não. No coração dele, ele enxergou. Ele enxergou além dos outros. A multidão estava atrás dos milagres, mas ele estava atrás do Messias, do Salvador. Ele reconheceu ele. E aí Jesus parou e falou, traga ele até aqui. E aí quando falaram, vai, levanta, tem bom ânimo, ele está te chamando. Ele usava uma capa. Essa capa era uma identificação que ele podia pedir esmola. Ele podia mendigar, ele podia. Era escrito nas costas dele em hebraico que ele era um mendigo, um pedinte. Ele era um pedidor de esmola. Estava escrito lá, ele tinha um crachá, era aquela capa. Aquela capa era a companheira da vida dele, tá? Cada um tem a companheira que merece, né? A companheira dele, gente, era que protegia ele do sol, da chuva, do pó, né? Eu pensei, devia ter ficado uma lama, né? Você toma muito pó, muita água, né? Da chuva, vira uma lama. Ele estava envolvido.
Ele com aquela pobreza, com aquela limitação, não é? Numa capa suja, empoeirada. Quem que lavava para ele? Ela devia estar até dura. É igual as ovelhas, né? Que não tem cuidado do pastor, elas vão pegando carrapicho, sujeira, tudo vai grudando nela, ela não consegue nem andar de tanta sujeira, quando a ovelha não é cuidada pelo pastor. Sabe que se a ovelha cair, muitas vezes, quando ela está assim, ela até morre, se o pastor não achar ela logo, porque ela tomba com o peso do pelo, da sujeira, de tudo que vai agarrando nela, ela cai. Isso eu já estudei, uns 20 anos atrás ou mais. E ela fica caída, e ela mexe, mas ela não consegue se desvirar, e ela começa a ficar com gases. E ela morre por causa disso. Lógico que também por causa do frio, que junta os fatores, mas ela morre efetivamente por causa dos gases. E aí o bom pastor tem que ir lá e pegar, limpar. Não é? E esse homem estava sujo, ele era sujo, encardido, e tinha uma capa suja, encardida também. Mas quando mencionaram que Jesus estava chamando por ele, ele deu um salto, estava escrito aqui, os detalhes. Ele jogou aquela capa para trás, aquela sujeira, aquela vida passada, não é? E muitas vezes as pessoas têm encontro com a palavra mexe com a pessoa. Porque, gente, a palavra, ela nos conhece, Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Então, quando ela às vezes toca a pessoa, e a pessoa volta depois para o lugar ruim, sujo que ela estava vivendo antes. Como que ela consegue? Por isso que a Bíblia fala assim, não volte ao vômito. Você já vomitou, você vai voltar lá no vômito, vai tomar ele de volta. A gente precisa ter discernimento. Às vezes a gente enxerga com os olhos, vê, mas não enxerga. Não é? A gente não discerne. O discernimento é uma coisa muito importante nas nossas vidas. As pessoas falam, é assim, é assim. Pode falar quem quiser, o que for. Mas quando nós temos discernimento, no momento que ela está falando uma coisa e que é contrário ao ensinamento da palavra de Deus, a gente já vai discernindo, não, isso está errado. Não é assim. A Bíblia não diz isso. Porque as pessoas estão equivocadas. A palavra de Deus diz, o próprio Deus disse assim, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O que é falta de conhecimento? É ignorância. Se a gente falar para a pessoa, você é ignorante, você não sabe o que você está falando, as pessoas magoam. Mas falta de conhecimento é ignorância. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente tem um encontro com Deus, Ele muda a vida da gente, Ele muda a vida da nossa família, nem que não queira. Uns leva 30 dias, uns leva 1 ano, 3 anos, 10 anos, mas Deus está trabalhando na família. Ele está trabalhando nas nossas vidas. Ele está trabalhando na vida daquele que depende dEle. Por isso que Ele fala, pedi, batei, que eu vou responder. Pedi, dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Nós temos que pedir para Ele. Nós temos as nossas limitações. Eu não sei se você ainda está cego, mas eu cheguei ceguinha, eu contei para vocês, eu abri meu coração. Mas quando Deus vai dando discernimento para a gente vai caminhando mais devagar, mais atento, mais ciente de cada passo que a gente dá. Porque a gente não quer perder a obra de Deus na nossa vida. Porque Deus sabe tudo a nosso respeito. A palavra de Deus diz que o que Ele tem para nós é muito maior e melhor do que tudo que nós já pensamos, sonhamos ou imaginamos. Amém. Amém. É isso mesmo. E esse cego jogou a capa, jogou a sujeira, falou, olha, eu não quero mais saber disso. Jogou e chegou levaram ele, na presença de Jesus, e Jesus falou para ele assim, o que você quer que eu te faça?
Ele podia falar, olha, o senhor me dá uma casa adaptada? Né? Não, ele pediu, todo mundo devia falar para ele, não tem visão, não tem cura. Mas ele ouviu falar que Jesus curava. Ele foi direto. Eu quero ver. Aqui está escrito, eu quero tornar a ver. Outros falam, eu quero a minha visão, eu quero ter a vista. Seja o que for. Eu preciso ver, Senhor, eu quero ver. Ele teve fé. Ele reconheceu ele como Messias e ele foi objetivo. O senhor pode me dar um dinheiro bom? Hoje é meu dia, hoje vai me dar R$100, porque ele é famoso. Não, ele foi lá. Né? Às vezes a gente acha, só quem tem fé pode pedir isso, gente. Né? Ele deixou de ganhar lá R$100, R$50, certo? Ganhava só aqueles centavinhos, né? 1 centavo, 2 centavos. Mas não, ele foi objetivo. Olha o reconhecimento de quem Deus é. Ele falou, eu quero ver. Ele teve fé em Jesus, ele teve fé na obra, no poder de Deus, que só Deus poderia mudar. Só Jesus ali, o profeta de Nazaré, o Yeshua, poderia mudar a vida dele. E ele pode mudar a nossa também. Ele muda, ele tem prazer, ele nos ama. Ele quer nos resgatar, ele não quer você só não, ele quer tua família, teu pai, tua mãe, teu filho, tua avó, tua vizinha, tua colega, tua conhecida, teu namorado, teu noivo, teu marido. Ele quer a família toda. Ele quer toda a nossa família. Amém, graças a Deus. É isso mesmo, amém. Ele quer nos usar assim como nós recebemos. Depois nós devemos dar também. De graça recebeis, de graça dê. Fale do que Deus fez na tua vida, conte para todo mundo. Deus fez, Deus falou comigo. É uma coisa pequena, mas é para você. Você vai observar que Ele vai te dar coisas pequenas, médias, enormes, gigantes, extraordinárias. Você viu meu irmão? Eu tenho outros testemunhos, que eu não posso contar tudo aqui. Das próximas eu conto. Meu marido, sonho, infarto. Teve parada cardiorrespiratória durante a cirurgia e está aí vivo para contar a história. 2 filhos curados de câncer. Tá? O primeiro eu descobri no outro dia, depois que eu fui na igreja. Enquanto eu orava pelo meu filho, Deus curou a mãe também. A mulher cega. Esse homem foi resgatado por Jesus. Porque ele não tinha visão física, mas ele tinha espiritual. Ele enxergou além de nós. Ele reconheceu o Messias. E depois que Jesus curou o cego, ele seguiu Jesus no caminho. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós lemos aqui que ele vivia à margem do caminho. Ele sentava na beira do caminho para ficar escutando quem passava para pedir uma esmola. Tá? Mas o dia que ele encontrou o caminho, a verdade, a vida, ele foi atrás. Ele seguiu Jesus. E Jesus estava indo para Jerusalém. É provável que ele tenha ido até atrás de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho. As pessoas abanavam para ele as folhagens, as palmas, para Jesus entrar na cidade. Ele entrou num jumentinho, porque os reis entravam assim, quando estavam em missão de paz. Era assim que eles eram recebidos. E ele entrou como Messias, dentro daquela cidade, Jerusalém. E as pessoas diziam, Baru Rabá, Bishem Adonai. Baru Rabá, Bishem Adonai. Bendito é o que vem. Baru
Hashem Adonai, o que vem em nome do Senhor. E esse Messias, esse mesmo, que entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. E os reis, quando estavam em guerra, eles entravam no cavalo. Ele vai voltar num cavalo branco. Ele vai voltar num sinal de guerra. Ele vai voltar num cavalo branco. Na coxa dele está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele foi humilhado na cruz, ficou nu na cruz. Ele vai voltar vestido de linho, salpicado de sangue, por causa de nós, para nos resgatar. A gente pensa que nós vamos buscar Deus, vamos alcançar Deus. Eu preciso atingir Deus. Amados, nós somos insignificantes. Nós não vamos alcançar Deus. Nós não vamos alcançar Deus. Nós não alcançamos. Mas melhor adoração, entrega. Nós estamos voltando para o nosso Pai. Jesus está buscando a família do Pai dele, resgatando a família do Pai. Nós estamos voltando para o céu. E o caminho, nós já sabemos qual é. O caminho é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. O milagre é muito bom. Ele nos desperta, ele nos dá um choque, um alerta. Mas há um propósito até nos milagres, até nas lutas, até no sofrimento, até nas circunstâncias, até nas dificuldades. É fazer com que nós voltemos para Deus, que nós voltemos para a nossa casa, que nós voltemos para o nosso Pai, para a nossa família eterna. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos os filhos, nós somos a família dele. Ele nos ama, ele nos quer. Ele falou: eu te amei, eu te amei, eu te amei de uma tal maneira. Não tem nem a palavra, é uma tal maneira que ele nos deu o seu filho unigênito para morrer num lugar que era meu e que era teu. Porque isso é o amor, esse é Deus. É o Deus, ele é amor, ele não ama, ele é o amor. Ele é o amor, ele é a vida. E ele nos ama, ele nos quer. Ele quer cada um de nós, que é a nossa família, que é o nosso povo, para morarmos com ele na eternidade. E esse cego enxergou isso. E nós, às vezes, que temos olhos, temos escamas. Por isso que nós rejeitamos quando a palavra não é boa, não é baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: quando entenderes estas coisas, saiba que Deus, foi Jesus que falou, tá? Saiba que o Pai te revelou. É Deus que revela para nós.